boa madrugada, não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Essa teleaula sobre funções inorgânicas. Então, o que seria essa função inorgânica? Você vai estudar com o professor Rodrigo hoje mais uma vez. As substâncias químicas podem ser agrupadas de acordo com suas propriedades comuns. E que propriedades comuns seriam essas? Ou seja, as propriedades funcionais. Funcionais vem de função, lógico. Então, em função dessas propriedades, podemos agrupar substâncias em grupos, aos quais chamaremos de funções inorgânicas. Só para recapitular, a química divide-se em três partes. A química 1, que é a química geral e inorgânica. A química 2, que é a físico-química, a famosa regra de 3 com cálculo estequiométrico envolvendo todos os assuntos do segundo ano. E a química 3, que é a química orgânica, que é basicamente o estudo do carbono, suas reações e formações de cadeia. E quais são as principais funções inorgânicas? Vocês já conhecem, vocês já se alimentaram com elas, já sofreram algum acidente com elas. São os ácidos, em geral, vinagre, suco de limão, suco de laranja, solução de bateria, base, nossa, a soda cáustica, o leite de magnésia, sal em cozinha mais convencional, mais comum, entre outros, e óxidos, o gás carbônico expelido pelos nossos pulmões. Esses são os 4 grandes grupos, e também temos os hidretos metálicos, que eu irei falar numa outra oportunidade. Mas antes de falar das funções inorgânicas, nós temos que lembrar desse cidadão por nome Arrhenius. Ele foi o grande cientista que revolucionou essa parte da química. Arrhenius, com sua teoria, ele começou a estudar a condutividade elétrica de alguns materiais. Primeiro ele pegou o sal em cozinha e o açúcar, colocou cada um em um recipiente, colocou a fiação e percebeu que a lâmpada não acendia. Ele falou, ótimo, então essas substâncias iônica e molecular na forma sólida não conduzem corrente elétrica. Depois, colocou essas substâncias em meio aquoso, percebeu que o açúcar não acendia, porém o sal dissolvia. Aí, primeira conclusão, todo composto iônico, quando em meio aquoso, conduz corrente elétrica. Todo composto covalente não vai conduzir. Porém, Savant Arrhenius era um cientista que ele não se cansava de pesquisar. E numa dessas ele pegou o ácido muriático e foi estudar a natureza do ácido, que também era um composto molecular. Quando houve esse estudo, ele percebeu que quando diluísse o ácido em água, iria conduzir corrente elétrica. Porém, o ácido puro não iria conduzir. Qual a conclusão que ele tirou? Opa, a partir de hoje eu não posso mais dizer que toda substância molecular não vai conduzir corrente elétrica, porque nós temos as não eletrolíticas, que não conduzem corrente elétrica em meio aquoso, e as eletrolíticas que vão conduzir corrente elétrica em meio aquoso. Bom, mas isso daqui é o que nós estamos vendo macroscopicamente falando, ou seja, os nossos olhos humanos fazendo experimento em laboratório. Agora vamos imaginar isso microscopicamente falando. Olha só, temos aqui, imagine agora isso aqui que vai acontecer no interior desse recipiente aquoso. Temos o NaCl, água e água. Olha o que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, que a passagem da corrente elétrica, ela só vai acontecer quando a solução se encontrar associada à presença de íons livres na solução. Esses íons livres é o que nós chamamos de água de solvatação, vai ocorrer a dissociação iônica. Mas o que é dissociação iônica? Dissociação iônica, ou seja, separar os íons que já existiam antes. Porque o sódio, ele é o cádmio, o cloro, ele é o ânion. Então já existia, porque isso vem de uma ligação iônica, um composto iônico. Por isso a dissociação iônica, houve a separação desses íons. Então, NaCl com a água forma íons sódio aquoso e íons cloreto aquoso. Bom, essa é a teoria da dissociação. E aí depois vamos analisar, olha, o composto molecular. O hidrogênio, ele não forma íon, porque o composto molecular é ligação covalente. A iônica ocorre a transferência de elétrons. A covalente ocorre o compartilhamento de elétrons. Então, como ocorre o compartilhamento, não existe íon. Como não existe íon, a função da água aqui nesse caso é formar íons que não existiam anteriormente. Olha o que vai acontecer. O oxigênio vai capturar esse hidrogênio porque ele é altamente eletronegativo
e vai haver a ionização. Então, ionização ocorre em compostos moleculares, ou seja, covalentes. A dissociação em compostos iônicos, ou seja, formação de ligação iônica. Então está aqui uma reação, só para vocês observarem como acontece isso a grosso modo. Agora vamos analisar essas moléculas dentro do recipiente. Olha só, temos as moléculas de ácido clorídrico. Vai ocorrer a ionização. Olha que bacana. Poxa, professor, mas tem duas moléculas que não ionizaram. É verdade. Sabe por quê? Porque isso está associado à ionização e dissociação das espécies em meio aquoso. E isso é medido pelo alfa, que é o grau de ionização. Esse grau de ionização ou dissociação é o número de moléculas ionizadas ou dissociadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Vamos voltar àquele slide. Olha só, está aqui. Quando é feita a ionização nesse caso, observe que de 20 moléculas, 2 não ionizaram. Então, das 20, 18 ionizaram, das 20 totais. Você faz esse cálculo, dá 0,9, que vai ser justamente 90%. É um elevadíssimo grau de ionização. Então, significa dizer que isso é um ácido mais do que forte. Quais foram as duas que não ionizaram? As duas que não ionizaram estão aqui. O HCl e o HCl. Observe que não ocorreu ionização. De 20 que tem ao todo, essas duas não ionizaram. Ok? Prosseguindo, olhe só essa perguntinha bem básica. Adiciona-se 600 moléculas de ácido muriático ou clorídrico à água, sabendo que houve 540 ionizadas. O que é que a gente pode afirmar sobre o grau de ionização? Percebe-se que é bem alto. Então, primeiro você separa os dados. Eu quero saber o alfa. É só você substituir agora 540 sobre 600. Vai dar justamente 90%, que vai dar a letra E. Está aí para você conferir no detalhe. Continuando, vamos para uma próxima questão para você perceber mais uma coisinha aqui. Adicionei 500 moléculas de um certo eletrônico à água e eu tive um grau de ionização 0,9. Quantas moléculas não foram ionizadas? É simples, separe os dados da questão primeiro, aplique a equação, faça a substituição. A partir do momento que você substitui, olha só, cheguei à conclusão que de 500 moléculas que foram colocadas em meio aquoso, 450 vão sofrer essa ionização. Maravilha. Bom, falamos da teoria. Voltando a Arrhenius, a ideia da teoria da ionização e da dissociação rendeu a Arrhenius o Prêmio Nobel da Química. Se não me falha a memória, no ano de 1908. Então, devido a isso, houve uma revolução gigantesca. Hoje, toda a definição de ácido e base é baseada segundo a definição de Savant, Auguste e Arrhenius. Bom, nosso próximo passo é falar justamente dos ácidos, de acordo com o conceito de Arrhenius. Então, segundo Arrhenius, toda substância que em solução aquosa sofre ionização, produzindo como único cátion apenas o íon H+, é um ácido. E o ânion tem que ser diferente de OH-. Então temos HCl, a água ela não atua como reagente, a água ela atua como água de solvatação. O que é solvatação? Solver, ou seja, dissolver, quebrar para formar alguma coisa. Então, formamos o íon H+, e serve. Se você esquecer, olhe para essa equação. Ácido é toda espécie química que em meio aquoso libera H+ como único ânion e o único cátion e um ânion diferente de H+, sofrendo ionização. Um abraço. Olhe só, aqui nós temos um monoácido, por isso que nós temos apenas um hidrogênio ionizado. Nesse caso eu tenho diácido, ou seja, temos 2 hidrogênios ionizáveis. Nesse caso eu tenho triácido, que são 3 hidrogênios ionizáveis. E nesse caso eu tenho tetrácido, que são 4 hidrogênios ionizáveis. Cada quebra dessa gera uma energia e vai formando novos íons derivados, radicais derivados dos ácidos. Bom, hoje sabemos que o íon H+ liga-se a moléculas de água formando o íon hidrônio, chamado de hidrônio ou hidroxônio. Não tem problema, a mesma coisa.
Essa teoria que você está vendo aqui é a teoria de Bronsted-Lowry. Ou seja, para Bronsted-Lowry, a água atua como reagente. Então, ácido para Bronsted-Lowry libera H+, e base recebe o H+. Então, esse é o ácido. Perceba que do reagente para o produto, ele perdeu esse hidrogênio. E a água, ela recebeu o hidrogênio. Se essa reação ocorre no sentido inverso, daqui para lá, o hidrônio está perdendo hidrogênio para formar água e o Ce, o cloreto, recebe o H+ para formar o ácido cloreto. Ou seja, o que nós temos aqui é a teoria do par conjugado de Bronsted-Lowry. Onde? No reagente, a espécie que agiu como ácido, no produto, na reação inversa, ele vai agir como uma base. O que agiu como base, na reação inversa, vai agir como ácido. Idem para os demais exemplos que estão aqui, que esse de baixo. Vamos analisar aqui o nosso próximo passo, que é a classificação dos ácidos dentro disso tudo que nós vimos. Primeiro, quanto ao número de hidrogênios ionizados, como é que vai funcionar isso aqui? Vamos focar um pouquinho aqui, vai ficar bacana. Para você ir de casa ficar feliz. Quanto ao número de hidrogênios ionizados, praticamente nós falamos daquele exemplo. Nós temos os monoácidos que também recebem a tecnologia de monoprótico, ou seja, em meio ao uso da ionização libera apenas, ou seja, produz apenas um H+. Olha só, ácido clorídrico, ácido cianídrico, ácido nítrico. Observe que aqui foi formado o íon cloreto, ó, ácido clorídrico, íon cloreto, ácido cianídrico, íon cianeto. Ácido nítrico, íon nitrato. Vão percebendo aí as nomenclaturas como são um pouco diferentes. Os diácidos vão produzir 2 H+. Olha só, ácido carbônico, íon carbonato. Ácido sulfúrico, íon sulfato. Temos também quem? Os triácidos, que aí vão liberar 3 H+. Ácido fosfárico, íon fosfato. Ácido bórico, íon borato. E temos os tetrácidos. Aqui nós temos o ácido ortofosfórico não. Esse aqui é o metafosfórico, temos o íon metafosfato. Ácido, no caso o silicato aqui, né? E aí nós temos o íon silicato aí para vocês observarem. Né? Eles produzem apenas 4 íons H+. Mas você tem que tomar um leve cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Esse aqui é o ácido, que ácido é esse? Fosforoso. E esse é o hipofosforoso. Aí você olha para ele e fala assim, poxa, esse daqui é um triácido. Não, não é porque ele é um triácido. Ah, mas ele tem 3 hidrogênios. Não, ele é um oxiácido, e para oxiácido, o termo hidrogênio ionizado se aplica para hidrogênio diretamente ligado a um átomo de oxigênio. Na primeira molécula, ao invés de você ter exatamente 3 hidrogênios ionizados, você tem apenas um. Vou desenhar aqui a geometria molecular dele para que você possa perceber. Olha só, o ácido fosforoso ali, ele fica dessa maneira. Ó, faz uma ligação com o oxigênio, outra ligação com o oxigênio, aqui hidrogênio da tira. Então, ó, diácido, porque tem apenas 2 hidrogênios ionizados. O de baixo vai possuir apenas um hidrogênio ionizado. Olha aqui, um hidrogênio ionizado, como você pode perceber aqui. Ó. Então, hidrogênio ionizado para oxiácido é hidrogênio diretamente ligado ao oxigênio. Então, por isso, esse aqui é um diácido e esse aqui é um monoácido. Relembrando que o termo monoácido ou monoprótico, diácido ou diprótico, triácido ou triprótico e tetrácido ou tetraprótico. Segunda classificação é quanto à presença de oxigênio. E aí nós temos os ácidos do tipo hidrácido e oxiácido. Perceba um detalhe, o hidrácido não tem oxigênio. Os oxiácidos possuem oxigênio na sua estrutura. Então, como você pode perceber aí, então um possui oxigênio e o outro não possui. De cá não possui, de cá possui. Perceba.